Se você gosta de investigação pesada, detetive quebrado e crime que parece esconder algo maior, essas séries precisam entrar no seu radar agora. Hoje a lista é para quem gosta de série policial com clima denso, protagonista marcado pelo passado e investigação que não entrega respostas fáceis. Aqui não é só caso da semana, é crime sem resposta, prova duvidosa, detetive em crise, disputa de poder e personagem que parece carregar mais coisa do que revela. São 7 séries para assistir no streaming, então já salva essa lista, porque o número 1 tem peso de grande evento. The Capture. Essa é aquela série para quem gosta de investigação moderna, paranoia tecnológica e aquela sensação incômoda de que a verdade pode estar sendo manipulada bem na frente dos nossos olhos. A história acompanha uma investigação em que imagens, provas e versões começam a entrar em conflito. E quando uma prova visual aparece, a pergunta não é apenas o que aconteceu? A pergunta passa a ser: será que dá para confiar no que estamos vendo? Esse é o grande charme de The Capture. A série trabalha com um medo muito atual. A ideia de que a imagem, que deveria ser a prova definitiva, também pode virar uma armadilha. E isso cria uma tensão constante, porque cada nova evidência parece abrir outra dúvida. Holliday Grainger conduz esse clima muito bem como Rachel Carey. Ela entrega uma personagem inteligente, desconfiada e cada vez mais pressionada por uma investigação em que nada parece completamente sólido. E Callum Turner também tem um papel importante nessa engrenagem, porque o personagem dele entra no centro da acusação de um jeito que deixa o público dividido. Ele é culpado? É vítima? Ou é apenas uma peça pequena dentro de algo muito maior? O diferencial de The Capture está justamente nessa mistura de investigação policial com thriller de conspiração. Não é uma série que depende só de perseguição ou reviravolta. Ela depende da dúvida. É o tipo de produção que prende porque coloca o espectador em estado de alerta. Você começa tentando resolver o caso, mas logo percebe que talvez o caso seja apenas a superfície. E se The Capture questiona a verdade das imagens, a próxima série questiona a verdade dentro da própria polícia. Histórico criminal. Essa é aquela produção que não cresce pelo excesso de ação, mas pela tensão entre duas pessoas que parecem olhar para o mesmo caso e enxergar mundos completamente diferentes. Histórico criminal tem uma das duplas de atuação mais fortes dessa lista, Peter Capaldi e Cush Jumbo. E isso muda tudo. Peter Capaldi interpreta um policial veterano com uma presença fria, ambígua e desconfortável. Ele tem aquele tipo de personagem que não precisa explicar muito para causar desconfiança. O olhar, o silêncio e a forma como ele mede as palavras já fazem o público sentir que existe alguma coisa escondida ali. Do outro lado, Cush Jumbo entra como uma força mais direta, mais inquieta e mais incisiva. Ela é o contraponto perfeito. Enquanto ele parece controlar a sala sem se mover muito, ela pressiona, questiona e cutuca uma verdade que talvez muita gente preferisse deixar enterrada. O problema começa quando um caso antigo volta a respirar. E quando isso acontece, não é só uma investigação que se abre, é uma disputa de versões. Quem está protegendo a verdade? Quem está protegendo a própria carreira? E quem está disposto a destruir tudo para provar que estava certo? Histórico criminal funciona porque transforma o crime em uma queda de braço moral. Não é apenas sobre descobrir quem cometeu algo, é sobre entender quem teve poder para controlar a narrativa durante todo esse tempo. É o tipo de série para quem gosta de thriller criminal com diálogo afiado, clima de desconfiança e personagens que parecem perigosos justamente porque falam pouco. E se Histórico Criminal aposta no confronto psicológico, o próximo item leva o crime para um território mais carregado de identidade, silêncio e passado. Dark Winds. Essa é aquela série policial que não trata o crime como um evento isolado. Aqui, cada investigação parece tocar em algo mais antigo, mais profundo e mais doloroso. Dark Winds se destaca porque tem atmosfera. Ela não parece apenas mais uma série de detetive tentando encontrar pistas. Ela tem território, tem cultura, tem silêncio, tem peso emocional. E no centro disso está Zahn McClarnon como Joe Lifforn. A atuação dele é um dos grandes trunfos da série. Ele não interpreta apenas um policial investigando crimes.
Ele transmite a sensação de um homem carregando o peso de uma comunidade inteira enquanto tenta chegar à verdade. É uma atuação contida, séria e cheia de camadas, daquelas em que o personagem não precisa explicar sua dor o tempo todo, porque ela aparece no jeito de olhar, no jeito de caminhar e na forma como ele reage a cada nova descoberta. Kiowa Gordon e Jessica Matten também ajudam a expandir a dinâmica investigativa. A série ganha mais força quando mostra que o caso criminal não existe sozinho. Ele se mistura com relações pessoais, conflitos culturais, memórias e feridas que não desaparecem só porque uma investigação termina. E a presença de Titus Welliver em Dark Winds ainda cria um atrativo extra para quem gosta de policial mais seco, mais duro e mais marcado por personagens experientes. O diferencial aqui é a sensação de lugar. Dark Winds não parece genérica. Ela tem uma identidade própria. O crime pesa porque o ambiente pesa. A investigação pesa porque existe história por trás de cada silêncio. É o tipo de série para quem quer algo mais sombrio, mais atmosférico e menos óbvio dentro do gênero policial. Mas se Dark Winds trabalha o silêncio e a tensão do território, a próxima série entra com um protagonista ainda mais ferido, ácido e difícil de acompanhar. Departamento Q. Essa é aquela série que já começa com uma promessa muito clara: pegar um investigador quebrado, colocar ele diante de casos esquecidos e transformar cada arquivo antigo em uma ferida aberta. Departamento Q tem Matthew Goode em uma atuação seca, intensa e cheia de marcas internas. Ele interpreta Carl Mork, um detetive que não funciona como herói perfeito. E esse é justamente o ponto. Ele é ácido, impaciente, emocionalmente desgastado e difícil de lidar. Mas também é o tipo de investigador que parece enxergar onde os outros já pararam de olhar. O problema começa quando esse personagem, já carregando os próprios fantasmas, entra em contato com investigações que ficaram para trás, casos que talvez tenham sido ignorados, arquivados cedo demais ou simplesmente empurrados para um canto escuro do sistema. E quando uma série trabalha com caso arquivado, ela ganha uma vantagem natural. O público já entra querendo saber o que foi perdido, quem errou, quem mentiu e por que aquela história ficou tanto tempo sem resposta. Mas Departamento Q não vive só de Matthew Goode. Alexei Jmanvelov é um dos grandes destaques como Akram Salim. Ele traz uma presença mais contida, misteriosa e muito eficiente. É aquele tipo de personagem que prende sem precisar exagerar. Às vezes, a força está justamente na calma, no olhar e no jeito como ele parece guardar mais informações do que entrega. Kelly MacDonald também aumenta o peso do elenco, dando à produção uma sensação mais premium, mais madura e mais dramática. O diferencial de Departamento Q está no clima. É uma série de investigação, mas também é uma série sobre gente quebrada tentando lidar com crimes que o tempo não conseguiu enterrar. É o tipo de produção para quem gosta de detetive difícil, humor seco, caso sombrio e aquela sensação de que cada pista vai puxar algo mais pesado. E se até aqui a lista já trouxe paranoia, disputa moral, trauma e investigação pesada, agora é hora de separar as boas séries daquelas que podem virar assunto de verdade. Ballard, Crimes Sem Resposta. Agora sim, chegamos ao top 3. E esses 3 títulos não estão aqui por acaso. São as obras com maior força para puxar conversa, gerar maratona e disputar atenção no streaming. E Ballard abre esse top 3 porque tem uma combinação muito forte. Protagonista com presença, investigação de casos sem resposta e conexão direta com o universo policial que o público já respeita. Maggie Key assume o centro como Renée Ballard. E a força dela está em passar autoridade sem virar caricatura. Ela não precisa exagerar para convencer. Ela entrega uma investigadora firme, inteligente e persistente, daquelas que seguram a pressão mesmo quando a investigação começa a mexer com gente poderosa. Esse tipo de personagem funciona muito bem porque o público percebe que ela não está ali apenas cumprindo o protocolo. Ela está puxando fios que talvez ninguém quisesse tocar. E quando uma série trabalha com crimes sem resposta, existe uma promessa automática. Alguém ficou sem justiça, alguém escapou por tempo demais, e alguém vai precisar pagar o preço quando a verdade voltar. Titus Welliver também é uma presença importante aqui. Mesmo quando ele não é o centro da cena, a ligação com o universo de Bosch
dá peso imediato para Ballard. Para quem já conhece Harry Bosch, a presença dele funciona quase como um selo de confiança. O espectador entende que esse não é um policial leve, colorido ou descartável. É um universo mais duro, mais seco e mais interessado nas consequências do crime. O diferencial de Ballard está nessa combinação entre renovação e legado. Maggie Key traz energia própria, uma protagonista com identidade, enquanto Titus Welliver aproxima a série de uma tradição policial já consolidada. Isso ajuda Ballard a parecer nova sem parecer solta. É o tipo de série para quem gosta de investigação persistente, caso mal resolvido e personagem que não se intimida quando percebe que a verdade incomoda a gente grande. Mas se Ballard herda parte do peso desse universo, o próximo item é onde esse peso já virou marca registrada. Bosch Legacy. Essa é aquela série que entra na lista com autoridade de quem não precisa provar muito. Bosch Legacy funciona porque Titus Welliver domina completamente esse tipo de personagem. Harry Bosch já tem uma identidade muito clara, duro, experiente, silencioso e guiado por um senso de justiça que nem sempre combina com o caminho mais fácil. Ele não precisa gritar para parecer perigoso, não precisa fazer pose, não precisa transformar cada cena em espetáculo. O personagem funciona porque carrega experiência. Ele parece alguém que já viu coisa demais, perdeu coisa demais e aprendeu a desconfiar de qualquer resposta simples. E isso é ouro para uma série policial, porque o público não acompanha Bosch apenas pelo caso. Acompanha pelo modo como ele atravessa o caso, pela frieza, pela insistência, pela maneira como ele parece carregar cada investigação no rosto, como se todo crime deixasse uma marca nova. Mimi Rogers também merece destaque como Honey Chandler. Ela adiciona sofisticação, tensão jurídica e um contraste muito interessante com o estilo mais direto de Bosch. Enquanto ele vem de uma lógica mais dura, mais de rua, mais instintiva, ela traz outra camada de poder, estratégia e conflito. Madison Lintz, como Mad Bosch, ajuda a renovar o universo com uma dimensão mais familiar e emocional. Isso impede que a série fique presa apenas ao detetive veterano e amplia o peso das escolhas dele. O diferencial de Bosch Legacy é a consistência. Essa não é uma produção tentando descobrir o que quer ser. Ela sabe, é investigação seca, realista, sem enfeite demais e sustentada por um protagonista que parece feito para esse mundo. É o tipo de série para quem gosta de policial adulto, direto e com um personagem que não trata justiça como discurso bonito, mas como uma batalha diária, cansativa e cheia de custo. Só que o número 1 precisava ir além de uma série consolidada. Ele precisava chegar com peso de novidade, nome forte, elenco chamativo e sensação de grande evento. E chegamos ao número 1, Detective Hall. Harry Hole. Entre todas as opções da lista, essa é a que chega com mais peso de expectativa, mais força de nome e maior chance de virar assunto entre quem gosta de thriller policial sombrio. Aqui temos Harry Hole, um dos detetives mais conhecidos da literatura criminal moderna, chegando em uma produção da Netflix com Tobias Santelman no papel principal. E esse personagem já carrega uma promessa muito forte. Ele não é o investigador equilibrado, limpo e confortável. Harry Hole é brilhante, problemático, obsessivo e emocionalmente desgastado. É o tipo de detetive que resolve casos porque não consegue simplesmente se afastar deles. A investigação não é só trabalho, é vício, é queda, é confronto interno. E é exatamente esse tipo de protagonista que costuma prender em série policial. Porque o público não quer ver apenas se ele vai encontrar o culpado. Quer ver até onde ele vai se destruir tentando chegar lá. Tobias Santelman tem a função de equilibrar essa inteligência com esse desgaste. O personagem precisa parecer afiado e, ao mesmo tempo, à beira do colapso. Precisa ser alguém que entende o crime, mas talvez não entenda completamente a própria ruína. E aí entra Joel Kinnaman como Tom Waller. Esse é um dos pontos mais fortes para vender a série. Kinnaman tem um peso muito grande para o público que gosta de ação, suspense e ficção policial. E aqui ele entra como um adversário corrupto, o tipo de personagem que transforma a investigação em uma guerra psicológica. Não é só detetive contra criminoso. É inteligência contra manipulação. É obsessão contra poder. É um jogo em que cada movimento pode custar caro.
Peter Stormare também aumenta o peso do elenco, trazendo aquele reconhecimento imediato para quem gosta de thrillers mais sombrios, frios e carregados de tensão. O diferencial de Detective Hall está na combinação. Tem nome literário forte, tem produção de streaming com alcance grande, tem protagonista quebrado, tem adversário perigoso, tem elenco chamativo e tem uma atmosfera que parece feita para quem gosta de crime psicológico, investigação pesada e personagem que vive no limite. Por isso ela fica no número 1. Agora eu quero saber de você. Se tivesse que escolher só uma dessas séries para começar hoje, qual seria? Você iria no peso de Bosch, Legacy, na força de Ballard, no clima sombrio de Depth, que na atmosfera de Dark Winds ou na aposta grande de Detective Hall? E também me diz nos comentários, qual série policial ficou faltando nessa lista? Porque esse é um gênero que sempre rende boas descobertas. Às vezes, a melhor série não é a mais comentada, é aquela que fica escondida no catálogo, esperando alguém dar play. Comenta aqui embaixo a sua escolha, deixa o like se essa lista te ajudou e se inscreve no canal para receber recomendações diretas, sem perder tempo procurando no streaming. Nos vemos na próxima lista.